Olá, companheiros, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Boa tarde para todo mundo, bem-vindos ao nosso canal, vocês aí que estão no chat, mande superchat para a gente, contribua com a Causa Operária TV, seja membro do canal também, basta você contribuir com a partir de R$ 7,99 por mês ou mais, e você contribui com a Causa Operária TV, nos ajuda a fortalecer o canal, a melhorar a nossa programação. Não deixe de divulgar também o canal, se inscrever, caso você não seja inscrito, curtir o vídeo e compartilhar. Bom, hoje essa é a primeira análise internacional do ano de 2020, então desejar aí um feliz ano novo para todos os companheiros. O tema de hoje é o ataque do imperialismo norte-americano ao Irã, tema quentíssimo, né, que veio aí pelos noticiários já logo hoje pela manhã, e o companheiro Rui vai analisar todos os acontecimentos. Antes da gente passar a palavra para o companheiro Rui, lembrando que nossa próxima atividade é a Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, com o tema Fascismo, o que é e como combatê-lo, parte 2. Você que acompanha a Causa Operária TV sabe que a primeira parte desse tema foi em janeiro do ano passado, né, em que o companheiro Rui apresentou aí os fundamentos do fascismo, principalmente as origens do fascismo na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra. E agora, essa segunda parte vai dar ênfase a Espanha, Portugal, Japão e Brasil. Então, imperdível aí, Universidade de Férias é a nossa próxima atividade. Participe com a gente a partir do dia 17 de janeiro. Entre em contato, se inscreva e participe dessa que é a maior e mais tradicional curso de formação política da esquerda brasileira. Por fim, também convidar você a contribuir com a rifa do quadro do Lula, né? A rifa vai correr até o final de janeiro, então ainda dá tempo de você comprar vários números. Contribua com a rifa, para quem não se lembra, é a rifa com o quadro, né, emoldurado aí, com o original do desenho do Lula, que foi usado para a gente divulgar o ato do dia 27 de outubro pela liberdade do Lula, que aconteceu menos de uma semana antes da liberdade do Lula, e que o artista João Pinheiro cedeu o original para a gente, e o próprio Lula autografou. Então participe da rifa, é só R$20, o endereço para você participar está aí na descrição do vídeo, está no chat e está no GC. Entre e participe e contribua com a gente, você pode ter aí esse quadro belíssimo na sua casa. Bom, é isso, vou passar a palavra para o companheiro Rui e depois a gente abre para as perguntas aqui do auditório e para as perguntas da internet. Boa tarde, companheiros. No dia de ontem, né, logo no comecinho do ano, fomos todos surpreendidos aí com a notícia do atentado do governo norte-americano. Num primeiro momento não havia a confirmação da autoria do crime, né? Um atentado contra uma das principais figuras do governo iraniano. O general Soleimani, que foi, né, durante muito tempo, chefe
da Guarda Revolucionária, das Brigadas Islâmicas, né? Praticamente a principal força armada no país, superior inclusive ao exército iraniano, e principal articulador da atividade dessas forças em várias partes do mundo, no Iraque, na Síria, onde eles se colocaram contra a tentativa do imperialismo de derrubar o governo sírio, né? No Líbano, onde os iranianos dão apoio ao Hezbollah iraniano, no Iêmen, onde os iranianos dão apoio à guerrilha Houthi, que é uma força xiita, né? A pessoa que foi assassinada é um dos principais articuladores de toda essa ação internacional do Irã, né? Que, na verdade, é uma ação de resistência à atividade do imperialismo no Oriente Médio. O atentado foi feito sem declaração de guerra, sem nenhum motivo, né? É um crime político, não há dúvida nenhuma. É uma grave violação de qualquer tipo de ordenamento internacional. Os próprios iranianos falaram que foi um ataque terrorista dos norte-americanos. De fato, é um ataque terrorista. É um assassinato político, né? Da maior gravidade, dada a importância da personagem, né? Alguns comentaristas chegaram a dizer o seguinte, que comentaristas norte-americanos que ficaram espantados com a ação dos militares norte-americanos, chegaram a dizer que esse atentado equivaleria a que um país estrangeiro assassinasse o chefe da CIA, né? Eu acho que equivaleria até mais do que isso, mas dá uma ideia, né, da dimensão do assassinato. Os norte-americanos apresentaram esse atentado como sendo uma reação à invasão da embaixada norte-americana na Zona Verde de Bagdá, né? Para quem não sabe, em Bagdá, que os norte-americanos destruíram completamente, transformaram numa cidade completamente caótica, eles constituíram também a chamada Zona Verde, que é uma zona fortificada, onde se encontram as autoridades, onde se encontravam naquele momento, no momento da invasão, as autoridades norte-americanas, e que continua existindo, né? Quer dizer, os poderosos se isolam da população, que eles jogaram numa situação totalmente caótica, né? Se isolam da fúria da população através de uma mini-cidade fortificada que eles criam dentro da Zona Verde, dessa mini-cidade. Em represália ao bombardeio de várias bases da milícia xiita iraquiana, no próprio Iraque, né, onde morreram 25 pessoas, que foi um atentado anterior dos norte-americanos. Os integrantes dessa milícia, que também se chama Hezbollah, mas não é a mesma milícia do Líbano, invadiram a Zona Verde, invadiram a embaixada norte-americana, chegando a queimar a parte exterior da embaixada. Não conseguiram penetrar na parte interior, mas foi uma crise extraordinariamente grande que mostra o nível de tensão política que existe dentro do Iraque e que existe nas relações entre o Irã e os Estados Unidos. Em resposta a essa invasão da embaixada, os norte-americanos assassinaram esse importante líder militar, o mais importante líder militar do Irã. Isso daí, logicamente, que já deu lugar a uma enorme mobilização política no Irã, né? Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em protesto, e várias forças xiitas do Oriente Médio
falaram que eles mesmos vão retaliar os norte-americanos em função disso daí. O governo norte-americano mandou que o pessoal norte-americano, os norte-americanos que estão no Iraque saírem, né, porque visivelmente a situação vai ficar insustentável, e o governo iraquiano pediu que as tropas norte-americanas, cerca de 5 mil soldados que estão no Iraque, fossem retirados. Juntamente com o general Soleimani, foi assassinado também o principal dirigente das milícias xiitas ligadas ao governo iraquiano. Quer dizer que o atentado também foi um atentado contra o governo do Iraque. Na realidade, foi um atentado ao mesmo tempo contra 2 governos diferentes. Bom, essa ação norte-americana levou a situação do Oriente Médio a que as pessoas descrevem como muito perto de uma guerra geral entre o Irã e os Estados Unidos, né? O petróleo já subiu, as bolsas já registraram o problema. Há, evidentemente, uma expectativa. O governo norte-americano falou que não quer uma escalada, né? Mas agora, depois dessa ação, fica difícil você fazer uma declaração como essa, ou mesmo promover uma distensão nas relações entre os países, porque, evidentemente, vai haver uma resposta do Irã, né? O governo iraniano já anunciou que vai haver uma resposta, e o próprio assassinato vai recrudescer a crise no Oriente Médio. Alguns comentaristas, inclusive norte-americanos, falaram que esse ato é fica um passo de uma declaração de guerra aberta dos Estados Unidos contra o Irã. Bom, nós temos acompanhado essa situação, nós sabemos que as relações entre o Irã e os Estados Unidos no governo Trump se deterioraram completamente. O Trump, ele propôs, durante a campanha eleitoral, retirar os norte-americanos do Oriente Médio, evitar guerras, etc. e tal. Uma promessa que ele fez tanto aos norte-americanos em geral, como aos empresários norte-americanos que acham que eles estão pagando por guerras que interessam a um número muito reduzido de pessoas. Por exemplo, os empresários do petróleo. Mas a questão iraniana, por pressão dos chamados falcões do Partido Republicano, ela tem, e também do Partido Democrata, né? Ela tem se intensificado, tem gerado uma crise cada vez maior, a tal ponto que o governo norte-americano se retirou das negociações sobre o acordo nuclear no ano de 2018. Né? Eu falo no ano passado, mas nós já estamos em 2020, então, 2018. E, a partir daí, os conflitos se intensificaram, né? Há muita pressão sobre o governo Trump para agir contra o Irã, e nós chegamos nesse ponto, que é um ponto que leva todos os países do Oriente Médio à beira de um conflito generalizado. Né? Aquilo que não aconteceu na Síria, né, com a intervenção norte-americana e europeia, que foi a generalização do conflito entre vários países, onde estava envolvida inclusive a Rússia, né? A Rússia também, num certo sentido, está envolvida nesse acontecimento, poderia se materializar agora no conflito dentro do Iraque. A situação no Iraque é uma situação praticamente de guerra civil, né? Porque o atentado dos norte-americanos contra as bases das milícias xiitas levantou todos os xiitas contra a ação militar. E as retaliações indicam claramente que pode-se criar uma situação insustentável para os Estados Unidos dentro do Iraque. Bom, aqui eu acho que a gente precisaria fazer um pouco uma análise de conjunto de qual é o quadro em que se está inserido
esse acontecimento, que é uma visível escalada no conflito, né? Embora haja declarações no sentido de não aumentar o conflito, mas é uma escalada visível, né? A questão fundamental é a seguinte, né? O ponto de partida da crise é, logicamente, a Revolução de 1979 no Irã. A Revolução de 1979 derrubou um dos governos mais fiéis aos norte-americanos, que era o governo do Shah do Irã, uma ditadura implacável contra a população, mas uma ditadura que era um aliado extremamente próximo dos Estados Unidos na região. O Irã é um país muito importante, né? É o país mais industrializado do Oriente Médio, é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Então, um país decisivo, é um país que se encontra no Golfo Pérsico, que é a rota fundamental do transporte de petróleo para uma série de países, principalmente os países europeus e Estados Unidos, e, portanto, ocupa uma posição econômica, militar e estratégica na região que é decisiva. A Revolução de 1979 desestabilizou profundamente a situação, né? Os norte-americanos procuraram conter a Revolução, promovendo uma guerra entre o Iraque e o Irã, que foi uma guerra iniciada pelo Iraque, do Saddam Hussein. O Saddam Hussein se aliou com os norte-americanos para atacar o Irã. Nessa guerra aí, morreram cerca de 500 mil pessoas e mais de 1 milhão de pessoas ficaram mutiladas. Uma guerra espantosa, tá? Que, digamos assim, serviu para refrear os ânimos da Revolução iraniana. Depois nós vimos aí o confronto entre os norte-americanos e o Iraque, do Saddam Hussein, a primeira guerra do Golfo, a segunda guerra, onde o governo Saddam Hussein foi derrubado, porque os norte-americanos derrubaram um aliado seu naquela região. Curiosamente, né, isso é um fato para ser registrado, os iranianos ajudaram a derrubada do Saddam Hussein e ajudaram também na derrubada do Talibã no Afeganistão, né? A pessoa que serviu de elo de ligação entre o Irã e os norte-americanos para a realização dessas operações militares norte-americanas altamente destrutivas do Oriente Médio foi justamente o general Soleimani, o que confirma, né, uma coisa que todo mundo sabe, que se aliar com os norte-americanos não é um bom caminho para a sobrevivência política de ninguém, e até a sobrevivência física, porque os norte-americanos mataram Saddam Hussein, enforcado no Iraque, e agora mataram o outro lado da disputa, que é o general Soleimani. Com essas manobras, os norte-americanos vão mantendo o seu poder na região, ora usam um setor, ora usam outro setor, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí, e eles vão controlando, apesar de que a dominação norte-americana na região está muito debilitada. Depois de 2008, com a crise econômica mundial, os iranianos começaram a ter uma presença política, que já vinha de antes, mas isso daí aumentou muito, que se expressou bastante na sublevação das populações xiitas de vários países, né? Na chamada Primavera Árabe, né, que é um acontecimento contraditório, os xiitas se levantaram em vários países e foram reprimidos, mas o Irã conseguiu uma posição privilegiada
ocupando um espaço político muito importante em vários países do Oriente Médio, o que está na origem dessa crise, né? Quer dizer, a gente pode ver, vendo a continuidade dos acontecimentos, como uma revolução que aconteceu 40 anos atrás, né, em 1979, ela tem um efeito desestabilizador da dominação imperialista até hoje. Porque, logicamente, que a ação do Irã seria impossível sem essa revolução. A revolução quebrou, assim como aconteceu na Venezuela, né? A revolução quebrou a espinha dorsal das Forças Armadas, que eram ligadas aos norte-americanos. Depois da revolução, os chefes religiosos xiitas no Irã promoveram uma depuração dentro das Forças Armadas, criaram, né, essa brigada dos defensores da revolução, que tem um poder maior do que as Forças Armadas e que, na realidade, controlam as Forças Armadas iranianas. E, sobre a base dessa relativa independência, né, do país em relação ao imperialismo, eles conseguiram desenvolver uma presença política muito forte no Oriente Médio. Tiveram um papel muito importante na vitória dos sírios sobre o imperialismo, sobre os aliados do imperialismo dentro da Síria, né? Conseguiram criar uma enorme crise para a Arábia Saudita, que é o principal ponto de apoio norte-americano no Oriente Médio, com a guerra no Iêmen, né? Na verdade, com a rebelião no Iêmen, onde eles estavam para tomar o poder. Para evitar isso daí, a Arábia Saudita teve que se envolver numa guerra de grandes proporções, né? Que está custando muito caro para a Arábia Saudita. Eles apoiaram o Hamas na Palestina, apesar de que o Hamas não é uma força xiita, mas eles ocuparam o espaço vazio deixado pelos países xiitas que não quiseram apoiar a luta dos palestinos de maneira eficaz. Eles têm uma presença, eles aumentaram a presença política e militar do Hezbollah no Líbano, né, que é uma peça estratégica da política norte-americana e israelense, uma vez que o Líbano é vizinho de Israel, né? Então, a Síria, o Líbano e a Palestina criam aí uma zona de crise para Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos, que é muito grande, né? Daí o crescimento do conflito e a necessidade do imperialismo de tentar, a todo custo, esmagar os iranianos, né? Então, esse é o quadro geral, né, da situação. É uma situação muito grave. Nós temos que levar em consideração que todos os regimes políticos do Oriente Médio estão em crise. Isso aí ficou muito patente na Primavera Árabe. Eles só conseguiram sobreviver graças ao às enormes rendas que eles retiram da venda do petróleo. Caso contrário, todos os regimes do Golfo teriam sucumbido, né? Isso daí é o que cria a situação geral que nós estamos assistindo agora, né? É importante levar em consideração, para entender esse conflito, uma coisa que muita gente não entende por falta de instrumentos adequados para análise, que é o seguinte, que o regime xiita do Irã, ele é um regime de tipo nacionalista religioso. Ele é um nacionalismo de um país atrasado que opõe uma resistência muito grande à dominação do capital estrangeiro sobre o país. Não consegue evitar essa dominação. Muitas vezes, né, ele se envolve nesses jogos políticos regionais com os países imperialistas, como é o caso do que a gente narrou aqui em relação ao Afeganistão e ao Iraque, né? Mas não há dúvida nenhuma de que o confronto que existe aí é um confronto entre o imperialismo e o governo de um país atrasado que opõe resistência ao imperialismo. Uma parte da esquerda brasileira e da esquerda mundial
não consegue ver o problema desse ponto de vista e vê o problema através de questões secundárias, como, por exemplo, o caráter, né, retrógrado da religião islâmica com relação aos costumes, né? O regime religioso ele é muito conservador, mas o fato do regime ser conservador não é o aspecto central na análise de nenhum regime. Você pode ter um regime imperialista muito liberal e um regime nacionalista num país atrasado, extremamente conservador. No entanto, na luta entre esses dois países, o que deve predominar é o caráter da economia desses países e do papel que eles desempenham na economia e na política mundial, ou seja, a relação entre um país explorador e um país explorado, um país opressor e um país oprimido, né? Um país imperialista e um país de tipo colonial, que é o caso da maioria dos países atrasados. Então, isso daí leva a que muitos setores fiquem neutros diante da extrema violência da agressão imperialista contra esses países. É importante lembrar que o Irã é um país que vem sofrendo as sanções econômicas norte-americanas, da mesma maneira que a Venezuela e Cuba, tá? O intuito dessas sanções é criar uma situação que gere uma enorme instabilidade econômica e acabe voltando a população contra o regime político, né? E eles têm enfrentado essa situação já há vários anos, né? Então, nós temos aí um quadro geral de crise que é uma das crises internacionais mais importantes de todas. Há uma série de especulações sobre os intuitos políticos, né? Por exemplo, eleitorais, o Trump em arrumar essa grande encrenca internacional que, aparentemente, da parte com exceção dos setores mais direitistas da política norte-americana, foi reprovado por todos como sendo uma manobra mal feita, que vai desencadear uma série de problemas no Oriente Médio e vai aumentar a desestabilização da região. Do ponto de vista imediato, o que nós teríamos que ver são as consequências dessa ação, né, que vai fazer escalar o conflito entre o imperialismo e o Irã, dentro do Iraque, né? O Iraque, desde a época da queda do Saddam Hussein, os xiitas iraquianos se organizaram em milícias, se armaram, né? E essas milícias são, na sua maioria, aliados do Irã. Portanto, existe um equilíbrio muito frágil dentro do Iraque, porque Irã e Estados Unidos fizeram um acordo para manter esse equilíbrio, né? Então, existe uma presença norte-americana, mas os norte-americanos, como sempre em todos os países, corrompem ali os políticos parlamentares, né? Que é a grande técnica de dominação deles, é a dominação através da chamada democracia, né? A democracia do dólar. Então, mas os iranianos, eles têm uma influência mais decisiva dentro do executivo, que é controlado por eles, né? Então, você tem aí uma espécie de um acordo entre inimigos, onde ambos se ajustaram, né, com base nas pressões recíprocas e concessões recíprocas, para manter esse frágil equilíbrio no Iraque. Com essa situação, esse equilíbrio pode se romper completamente, né, e pode levar a uma situação em que o Iraque também se volte completamente contra os norte-americanos. Os políticos norte-americanos, eles indicam que, eles dizem, né, essa é uma conversa bastante divulgada, que a população iraquiana estaria contra os iranianos, embora não haja nenhum tipo de manifestação ou, digamos assim, nenhuma manifestação expressiva, né? Evidentemente que os norte-americanos têm criado um movimento
né? Eles têm criado esse movimento não só dentro do Iraque, como dentro do Irã, como dentro do Líbano. Em todos os lugares eles utilizam a tática da pseudo-revolução popular contra os seus inimigos no governo, né? Mas nada diz que isso daí seja uma coisa decisiva, né? Que a situação vai terminar por um predomínio norte-americano. Nesse momento aqui, dadas as condições, se o conflito se intensificar, a principal aposta deveria ser a de que os norte-americanos não vão conseguir se sustentar no Iraque. Já há uma avaliação, né? Nós estamos vivendo as coisas no momento, está tudo em andamento, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa. Há uma avaliação de que a retaliação será contra as tropas norte-americanas dentro do Iraque. A invasão da embaixada norte-americana, a reivindicação principal era a saída das tropas norte-americanas do Iraque. Se isso se realizar, se isso acontecer, né, os Estados Unidos vão perder um ponto de apoio fundamental na região. Um ponto de apoio, inclusive, estratégico, porque o Iraque abre a porta ali para a intervenção norte-americana em vários países da região. Então nós temos uma situação de crise total, tá, que é importante analisar, e é importante adotar um posicionamento que tem que ser contra a ação imperialista, contra o assassinato, um repúdio ao assassinato, contra o embargo ao Irã, tá, a saída das tropas norte-americanas do Iraque e de todo o Oriente Médio, o fim da destruição dos países ali pelas forças imperialistas, né? E a luta pela independência de todos os povos. Nada de aliança com o imperialismo para defender o direito, supostamente defender o direito das mulheres no Irã e no Iraque. Porque isso aí não vai levar, essa aliança com o imperialismo não vai levar à defesa do direito de ninguém em sentido nenhum, só vai levar, como tem levado efetivamente, a destruição massiva dos países todos, né? As aventuras imperialistas no Oriente Médio, se a gente somar os últimos 10 anos, somente os últimos 10 anos, né, está na casa aí de milhões de pessoas já mortas, sem falar na destruição de patrimônio, na destruição de fontes de riqueza dos países e tudo mais. Só a guerra contra o Iraque promoveu mais de 1 milhão de mortes, né? Sem falar no efeito devastador do bloqueio econômico contra o Saddam Hussein, que foi um bloqueio econômico total, um verdadeiro genocídio no Iraque. E tudo isso daí, logicamente, é levado adiante em nome da democracia, da defesa da mulher, da defesa do, sei lá, sabe-se lá de que bem que a humanidade se beneficiaria com tudo isso daí, mas no frigir dos ovos, fazendo as contas, o que a gente tem é a destruição dos povos do Oriente Médio. Depois, logicamente, que as pessoas vão, com uma enorme capacidade para isolar os acontecimentos, vão ficar muito nervosas quando um cidadão sai desse país e joga uma bomba num país europeu de ódio, né? Então eles falam, nossa, que horror, jogou uma bomba, disparou dentro de uma boate. Mas viu o que está acontecendo do outro lado, na casa desse cidadão que disparou dentro da boate? Ali não é disparar numa boate, é destruição de cidades inteiras, de países inteiros, né? O desmembramento de países, a morte de centenas de milhares de pessoas, uma destruição econômica total, né? Por exemplo, o Iêmen, que é um país pequeno do Oriente Médio, calcula-se que aproximadamente 500 mil pessoas já morreram, seja pelo efeito da guerra, porque a imprensa democrática não fala isso daí, mas a Arábia Saudita bombardeia de maneira sistemática e insistente o Iêmen para poder destruir efetivamente o país na impossibilidade de conquistá-lo militarmente e de tomar conta do governo, né? A Arábia Saudita, com o apoio dos norte-americanos e do imperialismo em geral, imperialismo britânico, francês, etc., transformou o Iêmen num novo Vietnã, né, do ponto de vista dos bombardeios. Isso daí não aparece. Aí o cidadão que
passa lá 4 anos levando bomba na cabeça, um dia ele perde a boa, vai em Paris e joga uma bomba ali num bar de Paris, ele é um monstro, né? Então a gente precisa mostrar que as coisas não são bem assim, que na verdade o imperialismo é causador de toda essa desgraça no Oriente Médio e a gente tem que se opor a isso. Bom, companheiros, a gente vai abrir para as perguntas. Eu queria antes mostrar aqui alguns produtos da loja do PCO, que você encontra em lojadopco.com ou ainda nos mutirões que a gente organiza em várias cidades do país, todos os domingos, também nas universidades, nas quartas-feiras. Você pode vir aqui também no Centro Cultural Benjamin Perret e conhecer esses produtos. Primeiro, essa camiseta que eu estou usando aqui, da engrenagem com a foice e martelo, essa aqui, camiseta preta com desenho branco. O livro Obras Escolhidas de Marx e Engels, volume 2, aqui na livraria do PCO você encontra também títulos, né, novos e usados de outras editoras. Também aqui o folheto com o programa, o manifesto e estatuto do PCO, importantíssimo para os companheiros que têm interesse em saber as origens, em conhecer o programa do PCO e tudo mais. Também a caneca você pode prender na sua mochila, Revolução, Governo Operário e Comunismo, os bottoms, e Bolsonaro vai tomar naquele lugar, 60 anos da Revolução Cubana, PCO, e para terminar aqui, por falar em luta contra o imperialismo, aqui está o jornal-livro Vietnã, a Guerrilha Vista por Dentro. Esse livro está na íntegra aqui, em papel jornal, portanto, para baratear o custo. É um livro muito raro de você encontrar e a gente produziu aqui essa edição em papel jornal. O livro está na íntegra, que conta a história aí da guerrilha do Vietnã, os detalhes aí, as entranhas da guerrilha. Muito interessante esse livro. Bom, para começar, vou ler as primeiras perguntas aqui da internet, começando por agradecer o super sticker mandado pelo Ernesto Abdala Filho, muito obrigado pela contribuição, e pelo superchat do Pedro Antônio Brunel, também muito obrigado. Ele diz: fora imperialistas do Oriente Médio, Estados Unidos, o maior terrorista do mundo. E começar pela pergunta aqui da Rebordosa para Sempre. Ela pergunta se será uma guerra entre Oriente versus Ocidente. Bom, há uma tendência a que a guerra se generaliza desse ponto de vista, mas não é Oriente e Ocidente, né? Na verdade, a tendência é a uma luta dos povos oprimidos do Oriente Médio contra o imperialismo que está, logicamente, na sua maioria nos países ocidentais. Tem que lembrar que tem o Japão, que é um país oriental, que também é um país imperialista. Próxima pergunta da Márcia C. Rui, você acha que esse ataque foi uma ação impensada do grupo ultradireitista do Trump ou é um plano deliberado do imperialismo de provocar uma crise no Oriente Médio envolvendo a Rússia? Acho que é uma iniciativa da ala mais direitista do imperialismo norte-americano. Agora, não me pareceu que o conjunto das forças imperialistas tenha aprovado isso daí. O Biden, né? O Biden, ele desaprovou. Logicamente que a esquerda do Partido Democrata denunciou o ato como sendo um ato para levar os Estados Unidos para uma guerra. E o que a gente viu foi que figuras da ala mais extrema-direita do Partido Republicano estavam festejando. O caso do Marco Rubio, né? A imprensa falava os falcões, mas esses aí não são propriamente os falcões. Esse é a extrema-direita do Partido Republicano. O que o aparato geral acha sobre isso não ficou claro, mas é difícil também que o Trump mande bombardear um país e todo mundo, os militares todos concordem sem haver algum tipo de consulta. É possível, mas é difícil, né? Então, me parece que isso daí é o ato de uma ala do imperialismo assumindo a iniciativa. E o resto criticou, assim, não criticou também energicamente, mas criticou dizendo: bom, vamos ver o que é que vai dar nisso daí, né? E muita gente, né? Eu vi muita imprensa internacional
Há um consenso, não sei se essa posição é correta, né, mas eu vou descrever aqui, há um consenso no sentido de que os resultados serão desastrosos para os norte-americanos. Pergunta, hoje na nossa discussão sobre a pauta do nosso jornal, né, surgiram algumas explicações que eu queria colocar para você comentar. Foi dito que um dos motivos foram colocados dois motivos para o ataque. Um seria um motivo eleitoral, de que antes, como a gente está no ano eleitoral, normalmente os republicanos, também os democratas, costumam fazer esse tipo de ataque para ganhar apoio na população norte-americana e facilitar a eleição. E a outra seria um motivo econômico imediato, que seria uma análise de que, tempos em tempos, os Estados Unidos fazem isso para gastar munição, né, da indústria bélica e poder, assim, ir repondo as suas reservas de munição, etc. e tal, né? Foram duas explicações, dois comentários que foram feitos no debate rápido que a gente fez hoje na nossa reunião da redação. Eu queria que você comentasse sobre isso. Tudo bem. Com certeza a eleição foi levada em consideração ao fazer o que eles fizeram, mas vamos falar o que é verdade. O ataque é um ataque muito pesado. É como o pessoal falou, mais um tantinho e a guerra, né? A declaração de guerra. Isso daí vai gerar uma série de ações, né, que se espera que não sejam ações militares diretas do Irã, mas ações de forças mais de tipo guerrilheiro em vários países, porque as forças xiitas, elas estão em vários países do Golfo. E a situação no Iraque tende a ficar muito complicada, né? Tende a ficar muito complicada mesmo. O fato de que os norte-americanos falaram para os seus concidadãos saírem, o governo norte-americano falou para os seus concidadãos saírem do Iraque, mostra que a situação vai ferver no Iraque. Já tinha ficado feia quando os norte-americanos atacaram as bases do Hezbollah iraquiano. Agora, com o assassinato de dois líderes, um da milícia iraquiana e o outro, né, do conjunto das milícias iranianas, isso daí deve sofrer uma escalada importante. Os ataques contra os norte-americanos devem aumentar. Inclusive, eu li num jornal, né, esse negócio, tem que comprovar as notícias depois, tem que ler com uma certa cautela, mas que as milícias que são dissidentes do El Sadr, em Mossul, elas se rearmaram, já estão em pé de guerra contra os norte-americanos de novo. Quer dizer que isso indicaria, se for verdade, né, que vai haver um movimento de conjunto aí de várias milícias armadas contra os norte-americanos. Tudo bem, o pessoal pode não gostar do iraniano, mas convenhamos, entre os iranianos e os norte-americanos, de quem que eles gostam menos? Supondo que a tese de que há um protesto contra os iranianos fosse certo, dentro do Iraque, né? Pergunta da Cris Souza. Quais os impactos diretos e indiretos essa situação de uma possível guerra entre Estados Unidos e Irã podem gerar ao Brasil? Bom, a preocupação de todo mundo, que eu acho que a gente deve concordar com ela, não no sentido da preocupação em si, né? Mas devemos concordar com a avaliação, é que essa escalada militar no Oriente Médio pode ser o detonador de uma crise mais geral do capitalismo mundial. Já houve quem falasse isso daí, falou a situação do capitalismo, principalmente da especulação financeira e tudo mais, é uma situação muito delicada. Então, qualquer acontecimento de uma certa grandeza pode levar à ruptura desse equilíbrio delicado e a uma crise econômica generalizada. E pode ser esse acontecimento que os economistas mais realistas, né, não aqueles que ficam fazendo propaganda, mas
que procuram analisar a coisa e tudo mais, já haviam previsto que a questão Irã-Estados Unidos poderia ser o detonador de uma crise geral capitalista. Assim como a questão China-Estados Unidos também poderia ser um detonador. Depois nós temos que ver a questão da Rússia, né? O que os russos acham dessa ação norte-americana? Porque se eles matam o chefe das milícias iranianas, que é considerado assim quase como o número 2 do governo iraniano, o que eles vão fazer na Síria? O que eles vão fazer na Ucrânia? Quer dizer, desperta aí o medo também de um monte de gente, né? Uma coisa é você atacar o Talibã, que é considerado como peixe pequeno e forças irregulares, né? Outra coisa é atacar o Estado Islâmico, também, que é a mesma coisa. Agora, atacar diretamente o governo de um país do tamanho do Irã mostra para os outros países que ninguém está seguro. Então, é um fator muito grande de desestabilização. Nós vamos ter que esperar nas próximas horas para ver o que vai acontecer em resposta, porque resposta haverá. Só não dá para saber qual é a resposta, e aí os norte-americanos vão ficar colocados diante da necessidade de dar uma resposta à resposta, que é mais ou menos o que está acontecendo, né? As milícias xiitas no Iraque mataram um empresário norte-americano, que devia ser um agente da CIA, sei lá o quê. Aí os norte-americanos bombardearam as bases das milícias iraquianas, mataram 25 pessoas. Aí as milícias ocuparam a embaixada norte-americana. Se não tivesse se eles tivessem conseguido penetrar lá, isso que assustou os norte-americanos também. O que aconteceu foi o seguinte, para entender bem. Eles entraram na Zona Verde, que já é uma região protegida, defendida. Aí eles entraram na embaixada, que também é defendida, arrebentaram aqueles muros enormes de concreto, né? Só que eles só entraram na parte exterior da embaixada. No núcleo da embaixada tem outra defesa, quer dizer, para você chegar nos diplomatas norte-americanos tem 3 defesas. Isso porque todo mundo adora os norte-americanos, né? Eles não conseguiram passar pela terceira. Se eles passassem pela terceira, eles iriam sequestrar, fazer reféns de todos os diplomatas norte-americanos ali. E se eles não conseguiram da vez passada, da próxima vez eles conseguem também. Porque não é que é uma população, são milícias, né? O pessoal tem armas, tem explosivos, tudo. Eles tocaram fogo em vários prédios da embaixada norte-americana, que é considerada a embaixada norte-americana mais bem protegida no mundo todo. Algumas perguntas, né, sobre esse quadro da morte do general iraniano. Em primeiro lugar, como é que a gente poderia interpretar a posição da extrema-direita americana nessa questão? Porque, por um lado, a extrema-direita historicamente se opôs a esse negócio de entrar em aventuras militares. O Trump fez campanha eleitoral falando que não queria entrar em aventura no Oriente Médio, queria tirar as tropas, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma consideração ideológica, não tanto geopolítica, mas por algum motivo ideológico, de que eles têm que defender Israel, que apela também para uma parte da base evangélica da extrema-direita. E eles, por exemplo, têm uma política bem mais suave em relação à Rússia do que com os países muçulmanos por causa do problema da imigração nos Estados Unidos, que é outro ponto de demagogia deles. Porque, como é que eles resolvem esse conflito entre o intervencionismo, que eles, em geral, criticam, e o problema da campanha contra o Irã, que os 3 presidenciáveis aí da extrema-direita, republicanos, o Ted Cruz, o Marco Rubio e o Trump, todos eles fizeram campanha pelo fim do acordo nuclear com o Irã. E todos eles estão comemorando o assassinato do general, que já é um negócio macabro por si só.
Eu queria também que você comentasse a posição da esquerda democrata, que mesmo os elementos mais à esquerda, nenhum deles critica em si o fato dos Estados Unidos ter invadido um país estrangeiro, jogado uma bomba num dignitário de um terceiro país e assassinado o cara a sangue frio. Eles só criticam o fato de que isso daí não vai resolver nada e que eles não foram consultados. Esse é o resumo da crítica. E uma terceira questão é que como é que fica agora a posição, quais são as saídas para os iranianos, porque eles realmente não tem como não fazer nada. Tem protestos enormes, né, no Irã nesse momento por conta da morte do cara. E aí qual que seria as saídas para o problema? Porque parece que entrou num ciclo vicioso. Eles mataram alguém, eles têm que responder, e depois os americanos também não vão poder não responder a resposta, né? São essas três coisas. Bom, a extrema-direita norte-americana é muito variada, né? Por exemplo, nesse sentido, nós temos aí vários componentes. Um componente da extrema-direita norte-americana é que eles são antissemitas. E o Irã é o principal inimigo do Estado de Israel, no Oriente Médio. Então isso aí pode causar muita confusão. A extrema-direita, a gente sabe, não tem uma ideologia muito definida. É confusa. Então pode adotar várias posições, tanto a favor como contra. Como você disse, eles não são a favor do enfrentamento com a Rússia. Alguns não seriam a favor do enfrentamento com o Irã, outros seriam a favor, e quer dizer, é uma coisa muito variada, né? Então é difícil de chegar numa conclusão. Já a esquerda já é outra história, porque a esquerda tem uma posição claramente pró-imperialista. Uma esquerda que se diz democrática não poderia nunca aceitar que o seu país fosse autor, né, de um crime político dessa envergadura internacionalmente. A esquerda deveria exigir o respeito, sei lá, às normas democráticas de relacionamento entre os países. Mas aí também a esquerda norte-americana ela é confusa por causa da pressão da direita. Em alguns casos eles apoiam a intervenção militar norte-americana, em outros casos não, etc. e tal. É muito confuso. Mas a posição correta seria condenar em termos absolutos a ação norte-americana, que eles não estão fazendo. Bom, com relação... Qual é a terceira pergunta? Sobre como é que se escapa do ciclo vicioso que se formou agora. Aí eles vão ter que achar uma solução, né? Mas o problema maior não é como escapar do ciclo vicioso imediato. O problema é como solucionar, para o imperialismo, é como solucionar a crise no Oriente Médio, que é muito difícil de ser solucionada. Nós temos que lembrar que no Oriente Médio, assim como aqui, opera a mesma situação de crise capitalista. Você imagina o Iraque, um país destruíram toda a economia iraquiana e tudo, como é que não é a situação econômica no Iraque? Os norte-americanos, logicamente, que procuram o imperialismo, né? Não os norte-americanos especificamente. O imperialismo procura usar a crise que ele mesmo cria, né? Que ele descarrega sobre os países atrasados para voltar o povo desse país contra o governo e aí continuar a dominação. Mas, ao mesmo tempo, isso aí acirra as contradições contra o imperialismo, né? Sem dúvida nenhuma. No Irã, tanto existe gente que é contra o governo, como existe gente que é muito contra os norte-americanos. Uma coisa importante para levar em consideração é que
esse militar que foi assassinado, ele era uma pessoa muito popular no Irã. O que mostra que a ação do Irã contra o imperialismo é popular. O que não é popular é a administração econômica do Irã. Isso aí é onde o governo perde a popularidade, né? Porque não consegue administrar o tamanho da crise econômica. Bom, a próxima pergunta aqui é do companheiro Eduardo Vasco. Ele pede para que você comente sobre os protestos que acontecem no Iraque desde novembro. Ele pergunta se são protestos populares e se são impulsionados pelo imperialismo. Bom, se são impulsionados pelo imperialismo, não precisa nem responder, né? O imperialismo está impulsionando protestos populares em todos os lugares. É só o governo fazer uma besteira que o protesto sobe lá em cima com os métodos que a gente conhece, que a gente já viu no Brasil, né? É um protesto de um setor da burguesia, da classe média ligada a negócios norte-americanos, essa coisa toda. Esse é que é o problema. Isso daí está acontecendo em todos os países com os quais os Estados Unidos têm conflito, né? Pergunta da Silvia Lux. Esse ataque representa uma ação desesperada dos Estados Unidos frente à crise econômica? Então, eu acho que é cedo para avaliar se isso aí é uma ação desesperada, né? É uma ação que não é como, por exemplo, quando o governo Barack Obama assassinou Bin Laden, que tinha aquele consenso de que isso aí teria que fazer mesmo. Invadir o Paquistão, tudo bem, todo mundo concordou, né? Não é a mesma coisa, porque não tem consenso. Agora, se é uma ação desesperada, aí já é difícil de avaliar nesse momento aqui. A gente teria que esperar um pouquinho para ver. Próxima pergunta, do Laguna Sunrise. Estaria no horizonte de Maduro, na Venezuela, aproveitar a crise no Oriente Médio para espantar o aparato de golpe sobre o seu governo? É difícil de dizer, né? O imperialismo, ele é uma força. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente não compreende, né? O imperialismo não é que ele ataca o Iraque, ele deixa descoberta a Venezuela. Não é assim. O imperialismo é uma força de dominação mundial. Enquanto eles estão fazendo uma barbaridade no Iraque, eles estão fazendo barbaridade em dezenas de outros países do mundo ao mesmo tempo. É um aparato de policiamento, de patrulhamento mundial, como nunca existiu em toda a história da humanidade. Nunca existiu uma força de opressão tão gigantesca como é o imperialismo mundial, no centro do qual se encontra, logicamente, o imperialismo norte-americano, que é o mais poderoso de todos. Mas ao mesmo tempo que eles estão planejando a derrubada do Maduro, eles estão planejando a derrubada do regime do Irã, a interferência no Iraque, o que eles vão fazer no Iêmen, o que eles vão fazer no Líbano. Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Eles têm equipes em todos os lugares. Agora, se, logicamente, eles começarem uma guerra de grandes proporções, aí é difícil fazer isso aí no mundo todo ao mesmo tempo, que eles já não vão ter condições, né? Precisariam se concentrar. Mas, no momento, essa situação não alivia nada a situação do Maduro. Inclusive porque os norte-americanos põem para trabalhar o Bolsonaro, né, os militares brasileiros, os militares bolivianos, os militares colombianos. Né? O imperialismo ele conta também com as forças coloniais para atuar em vários países. Né? Próxima pergunta, do Pachacuti Inti. O Irã é uma nação nuclear. Tem possibilidade dessa tensão escalar para um conflito nuclear? Sempre tem. Sem dúvida nenhuma. Sempre é possível, se a coisa escapar de controle.
Por isso que os norte-americanos também não querem que os países tenham o poder nuclear, né? Que é para poder fazer o que eles estão fazendo agora sem nenhuma retaliação. E aí tem gente que fala, não, de fato, tem que desarmar os países e tal. Você desarma os países, o país é escravizado. É a mesma coisa que desarmar o povo, né? Eles querem, na realidade, tem um setor da classe média pacifista, de esquerda, a maioria, né? Que é a favor de desarmar todo mundo, menos eles são a favor de desarmar todos os animais na selva, menos os tigres, os leões, as hienas, os lobos, as águias. Aqui estamos caminhando já para as últimas perguntas, o nosso tempo já estourou. Elizabeth Novi pergunta, você vê alguma conexão deste ataque imperialista como forma de desviar a atenção das mazelas sociais sofridas por grande parte da população norte-americana? Bom, a atuação militar do imperialismo sempre cumpre essa função, né? Em geral, toda atuação militar cumpre essa função, mas depende muito da capacidade de fazer isso aí ser bem sucedido. Porque se não for bem sucedido, o feitiço se volta contra o feiticeiro, né? Mas sim, a guerra ela implica numa mobilização de tipo patriótico, implica numa mobilização nacionalista. Isso daí desvia a atenção dos problemas internos. Inclusive dá uma justificativa para você ter problemas internos, né? Bom, última pergunta, vamos ver aqui. Só agradecer a todo mundo que mandou perguntas, não dá para a gente fazer tudo, né? Porque nosso tempo já esgotou, mas vamos lá. Do Carlos Augusto. A intenção do imperialismo poderia ser a de tentar enfraquecer os oposicionistas do imperialismo, como Irã, Rússia, China e Turquia? Não, esse é o conflito, né? Os norte-americanos têm que lidar aí com uma série de... Os norte-americanos, o imperialismo tem que lidar com uma série de países que têm um certo poder regional, não é nada comparável com o poder militar do imperialismo, e pior, né? De trás desse bloco de países vem a revolta popular de muitos outros países, né? Então eles têm... Isso aí é um problema constante. A grande fraqueza do imperialismo é que eles não estão conseguindo lidar com tudo isso daí adequadamente. Bom, é isso. Companheiros, eu queria agradecer, né, todo mundo que participou da análise internacional. Semana que vem, sexta-feira, às 14 horas, tem mais um programa para você. Fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Queria lembrar que amanhã a gente tem análise política da semana, às 11h30 da manhã, direto aqui do Centro Cultural Benjamin Perret, aqui em São Paulo, na Rua Serranos 90, pertinho do Metrô Saúde. Venha para cá, assista presencialmente a análise e tome um café aqui com a gente, almoce com a gente, participe das atividades do Centro Cultural Benjamin Perret. Portanto, amanhã, às 11h30 da manhã, ao vivo, se você estiver fora de São Paulo, assista pela Causa Operária TV. Bom, é isso. Daqui a pouco tem também resumo do dia, para terminar o dia aí com as notícias dessa sexta-feira, com o companheiro Antônio Carlos. Fiquem ligados na nossa programação. Muito obrigado, muito boa tarde para todo mundo e até semana que vem mais uma análise internacional.